O bombadão acusado de matar um gari que estava trabalhando disse na audiência de custódia que responde processo de violência doméstica contra a ex-esposa. O senhor já foi preso uma vez? Não, primeira vez. Responde a outro processo criminal? Não, aquele processo criminal não, criminal. Eu respondo a uma alustração do crime metatarso da minha ex-esposa, mas já tenho cautelado contra ela, por favor, entrado pelo Ministério Público de São Paulo. E depois que foi detido na academia de musculação pela polícia, ele chegou a ligar para a atual esposa, que é delegada de polícia, para pedir orientação. Toda a liberdade presente na minha casa, tem meu carro, zero, muito bem tratado. Muito bem tratado. Mas só que ele não me... Então eu estava sendo efetivamente acusado de um crime. Eu estava em averiguação, para eu esperar um pouco. Eu liguei para minha esposa, que é delegada de polícia, e pedi para ela me orientar, o que fazer, porque eu, sendo transparente, até o momento eu não sabia o que tinha, por que é essa movimentação toda. O detido fez reclamação do lugar onde está preso nesse momento. Ele se sentiu constrangido. Tá bom, só teve uma situação ontem que foi um pouco constrangedora. Eu até, se quiser, eu tenho o nome da pessoa. Pediu para eu agachar na frente 3 vezes quando saí da cela. Tinha alguns agentes juntos que começaram a falar: pô, tu matou o gari porque você fez isso, covarde, não sei o que. Eu falei: cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso. Eu fui na tarde de ontem, na cena, inclusive falei para ele: eu conheço o Greco, eu vou falar com ele depois que eu sair daqui. Chegaram a fazer registro fotográfico seu dentro do Seref? Fizeram. Aonde você dormindo? Dormindo no chão. Ele talvez ache que deveria ter tratamento diferenciado por ter boa situação financeira. Meu nome é Jorge Lordello e eu vou te colocar na cena do crime que revoltou o Brasil, onde um homem de 47 anos, casado com uma policial, bem-sucedido e com físico avantajado, é acusado de tirar a vida de um gari que estava trabalhando. Se prepara, pois você vai ter acesso a todas as atualizações desse caso e eu já te adianto que você vai ficar impressionado com a riqueza de detalhes, imagens e informações que a minha equipe de produção levantou. O homem acusado de matar um gari passou por audiência de custódia em Belo Horizonte na quarta-feira, dia 14 de agosto de 2025, e o juiz criminal designado foi o doutor Leonardo Damasceno. A hora que ele passou o caminhão, ele freou o carro bruscamente, voltou, deu um golpe na arma, o carregador caiu, ele reinseriu o carregador, apontou para a vítima, disparou e foi embora caminhando de forma tranquila. O acusado René contou o que fez horas antes de ser detido na academia de musculação. Trabalhos 13h17 vai constar nas câmeras quando eu fui. Fui para minha casa, levei o cachorro para passear, troquei de roupa, fui para a academia. Cheguei na academia 2h10, por aí deve estar nas câmeras da academia também. Adentrando a academia, eu desci do elevador. No outro elevador desceram os policiais com a advogada da empresa, acredito eu que a empresa do rapaz que teve a infelicidade de estar em cima. E ela falou assim: esse cara aí, de bermuda azul e camisa branca. Isso que não é a mesma roupa que eu estava de manhã, estava sendo reconhecido por uma roupa diferente que eu fui trabalhar de calça social, preta, da diesel, e uma camisa da... Tinha esse nome agora, mas é uma camisa polo marrom. Fui abordado dessa forma, eles não me negaram que eu estava sendo pesado, não fui chamada, não fui nada, fui conduzido nem atrás do carro, fui junto com eles na frente para a delegacia da Polícia Civil para esperar meus advogados chegarem para poder entrar. Ele explicou em seguida o que foi feito após ser encontrado na academia de ginástica. Vocês foram para o estacionamento, você franqueou o acesso ao veículo? Eu abri as 4 portas do carro para mostrar que o carro, que ele me mostrou a foto do carro, na rua do acontecimento. Eu não conheço, porque eu não sou daqui. Conheço a Via Expressa.
onde eu estava. E quando ele aproximou, eu falei, esse carro não é meu. Meu carro não é um elétrico, é um híbrido. Você amplia a foto do carro que foi tirada, ele tem uma lateral com cromado. O híbrido, meu carro não tem essa lateral com cromado. O híbrido, o que ele tirou a foto é um plus. René tentou convencer o juiz que o carro da foto não era dele. O híbrido, meu carro não tem essa lateral com cromado. O híbrido, o que ele tirou a foto é um plus. É um sonho. Eu expliquei para ele, falei, não são os mesmos carros. Então, nós tínhamos da Via também. Só que o da Via ele não tinha mostrado a placa. Passou, depois que eu consegui ver que na Via passou o meu carro. Mas eu já havia avisado para ele lá. Meu carro passou sim na Via. Ele sentou do meu carro, do meu lado, o tenente. Eu vou mostrar que pode chamar o tenente para, inclusive, eu não lembro o nome do tenente que estava na operação. Muito educado, muito correto. Abri e falei assim, você pode, não estou mexendo no carro, vou ligar o carro, vou te mostrar meu trajeto de hoje. Peguei o carro, peguei o trajeto do Google e mostrei o trajeto que eu fiz pela serra, por onde eu passei. Ele mostra a via inteira que eu percorri, tá ali. Eu fui abrindo, mostrando. Aí ele falou, Tereza Cristina. Eu falei, não conheço. Mas tu passou por ela. Você tá mostrando aqui? Eu falei, passei, mas eu tô falando que eu não conheço o nome da rua. Tereza Cristina. Tô falando com propriedade. Foi isso que aconteceu. Não vou ficar nervoso por causa disso. Ele foi abrindo e mostrando. Ele falou, essa rua aqui, o sujeito se evadiu por Parou. Você acaba de ver que ficou claro que no próprio GPS do carro de luxo do René mostra que ele passou na rua onde o Gari Laudemir foi morto. Ele tentou jogar essa conversinha fiada, falando mansinho, mas será que o juiz se convenceu? Veja a imagem do carro de René que nós conseguimos. Guarde bem essa imagem, pois daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem de câmera de segurança que flagrou a morte de Laudemir e aparece o carro de quem matou o Gari. René, na audiência de custódia, tenta convencer o juiz que foi outro carro que fugiu e não o dele. Aqui, o sujeito se evadiu por uma rua depois. Falei, mas ele pode tentar na rua direita, esquerda, assim, não é meu carro. Eu passo nessa rua, é minha rotina. Todo dia eu passo. O advogado de René quer saber se alguma arma de fogo foi encontrada com ele. Encontrou algum instrumento, arma de fogo, qualquer coisa que seja em seu poder? Não. Na verdade, ele não foi convidado pelos policiais e sim conduzido para a delegacia. Tanto é que ele tampou o rosto. Por qual motivo, se ele se diz inocente? Por que tanta preocupação em cobrir o seu rosto, hein? A defesa de René Júnior havia solicitado na audiência de custódia o relaxamento da sua prisão, por não encontrar indícios que justificassem a tal prisão preventiva. O advogado do detido alegou que o cliente tem bons antecedentes e residência fixa e, por isso, deveria ser solto imediatamente. Já o Ministério Público de Minas Gerais pediu a conversão da prisão em preventiva. Mas vamos ver qual foi a decisão do juiz na audiência de custódia. Bom, a minha equipe de produção conseguiu imagens completas do momento em que o magistrado interroga o empresário René. O juiz inicialmente fala das acusações contra o empresário Bombadão e afirma que, além do homicídio, ele está respondendo por outro crime também. Verdade concreta dos fatos, um delito de homicídio duplamente qualificado pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima trabalhando completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. Tudo a demonstrar uma extrema gravidade concreta. Aliás, sempre bom ressaltar, homicídio qualificado, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos, do rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos, é um crime hediondo e merece uma devida resposta da atuação
do Estado com relação a esse tipo de crime. E ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. Você deve ter reparado que o acusado não mexeu um músculo sequer do seu rosto. Me dá a impressão que ele tinha certeza que seria solto. O juiz continuou a sua fala mostrando a gravidade dos atos por ele praticados. E chama atenção, todo esse contexto demonstra a personalidade, a periculosidade social do agente em razão da gravidade dos crimes imputados, a gravidade concreta dos crimes. E ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso numa academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível e vai treinar numa academia. Uma situação assim que merece devida apuração a respeito da personalidade do agente. Você percebeu que o juiz criminal teve o mesmo sentimento que eu e você tivemos quando a gente ficou sabendo que, após matar o gari, o acusado foi treinar musculação para manter o seu físico avantajado. Mas o juiz trouxe uma surpresa que ainda não tinha sido levantada pela imprensa. Os advogados de René falaram que ele tem bons antecedentes e, por isso, que merecia responder o processo em liberdade. Mas o juiz criminal, na audiência de custódia, trouxe a verdade nos autos. Inclusive, chama atenção que, inclusive, o documento juntado pelo Ministério Público, que a defesa teve acesso, responde a outra ação penal, já com denúncia ofertada, denúncia recebida, de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, onde, inclusive, o braço da moça, da outra vítima, foi fraturado. Gente, veja se é possível. O tal René Fortão está respondendo por crime ligado à Lei Maria da Penha, onde sua ex-mulher teria tido o braço quebrado pelo Fortão. Já o juiz criminal foi firme em sua decisão. Então, todo esse contexto, gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva do agente, eu acolho, para a garantia da ordem pública, eu acolho integralmente o parecer ministerial e converto seu flagrante em prisão preventiva. O semblante do acusado não se mexeu, pois ele tinha ciência que a justiça iria descobrir o problema que ele teve com a ex-esposa. E é claro que isso iria dificultar a sua soltura. Mas o cara de pau tinha dito antes ao juiz que ele toma remédio controlado, como se quisesse dizer que ele é um cara doentado emocionalmente e por isso é melhor ser libertado para se tratar. Você tem um problema de saúde, toma algum remédio? Remédio para dormir. Toma remédio para dormir? Qual remédio? Clonazepam. Mas o magistrado não foi nessa linha de raciocínio, não. E tendo em vista o relato do oro-autuado, de que faz tratamento, para tratamento não usa medicação controlada, determino que se oficie a unidade prisional para o devido atendimento médico e medicamentoso que se fizer necessário ao autuado, com a prescrição da medicação que ele já faz uso contínuo. Se mandar de prisão, pode levar. Mas antes de ser levado preso para a penitenciária, o advogado de René pediu a palavra e fez pedido ao juiz criminal. Constar no ofício essa advertência de se evitar o registro fotográfico dentro da unidade prisional. Acho que isso é um mínimo que se pode preservar da imagem dele. Eu vou postar, doutor, assim, a pedido da defesa. O advogado quer preservar a imagem do seu cliente para que menos pessoas o reconheçam na mídia. Mas isso não adiantou muito, pois o próprio juiz da audiência de custódia liberou as imagens e assim todo mundo pode ver esse cara de pau. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos que foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF, muito mais em todos os estados, Além dos cursos preparatórios do Instituto Oliver para você entrar para a polícia,
O Instituto também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Outro ponto importante é que o acusado estava algemado na audiência de custódia e isso, para mim, é corretíssimo. Por outro lado, quando ele foi preso na academia de luxo, ele foi colocado na viatura policial na qualidade de passageiro e sem algemas. Na hora que ele passou o caminhão, ele freou o carro bruscamente, voltou, deu um golpe na arma, o carregador caiu, ele reinseriu o carregador, apontou para a vítima, disparou e foi embora caminhando de forma tranquila. Conseguimos imagens do momento em que o valentão foi preso na academia e estava sendo conduzido para a delegacia de polícia. Observe que ele cobre o rosto porque ele não quer aparecer. Nesse momento, acabou a valentia do bombado. A pergunta que todo mundo está fazendo nas redes sociais é a seguinte: por que o René não foi colocado no chiqueirinho da viatura, que é o compartimento para pessoas detidas? Por que René não foi algemado, já que é forte, e se quisesse reagir, levaria vantagem por causa do físico avantajado? O primo do Gari morto, chamado Washington Fernando Ambrosio, cita a estranheza da família ao ver ao suspeito do crime ter chegado à delegacia de polícia civil sem algemas e também no banco traseiro da viatura. Disse ele, abre aspas, não é só porque ele tem dinheiro que não deve ser punido. Se fosse nós, que somos pobres, ia ficar preso a vida toda. A lei é isso, a pessoa tem que pagar por isso. O cara tem que pensar, não pode chegar nervoso e fazer isso. Isso não é justo. Mas pera um pouquinho, que eu trago mais novidades em relação à ficha criminal do René Júnior. Nós descobrimos que o René Júnior já matou uma mulher no Rio de Janeiro, acredite se quiser. Em 2011, quando ele tinha 36 anos, René Júnior foi indiciado por homicídio culposo pela morte de uma mulher que tinha 50 anos e tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro. O atropelamento ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, um bairro nobre da zona oeste da capital carioca. Conforme o registro policial que nós tivemos acesso, o empresário dirigia em alta velocidade. A vítima chegou a ser socorrida e não resistiu. Em 2021, ele tinha outro registro policial de violência doméstica contra a ex-mulher em São Paulo e isso ocorreu na cidade de Cotia. Muita gente tem discutido nas redes sociais se a esposa de René, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, sabia dos antecedentes criminais do marido. Vários internautas não entenderam como uma policial casou com um homem que já respondeu processo por causa de agressão a uma mulher. Vai entender, né? Muita gente tem me perguntado também o que pode acontecer com a delegada se o seu marido usou a arma dela para matar o Gari. Veja o que a minha equipe de produção descobriu. Vamos lá. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um procedimento disciplinar e também um inquérito policial para investigar a delegada Ana Paula Balbino Nogueira. O primeiro passo será confirmar se a arma usada no crime pertence à delegada. Caso seja comprovada a propriedade, a investigação irá apurar se ela teve participação no fornecimento do armamento ou qualquer relação com a prática do crime. Bom, vamos lá. Mas depois da audiência de custódia, a Polícia Civil Mineira conseguiu imagens de uma câmera de segurança que flagrou boa parte do que aconteceu com a morte do Gari. Observe que o carro dirigido por René Júnior vira à direita em uma rua, mas ele tem que desacelerar, pois um caminhão de lixo realizava serviço naquele momento, naquela rua estreita. Na verdade, René virou a rua e teve que parar o seu carro naquele instante. E aí, ele teria começado as ameaças. Repare agora que aparece um Gari no meio da rua que inicialmente observa a confusão com o carro dirigido por René. Inicialmente,
O gari ficou olhando parado para ver o que estava acontecendo e depois, de poucos segundos, decide ir ver mais de perto a confusão. Ele está usando o uniforme laranja e, em determinado momento, ele não aparece mais nas imagens, pois se aproximou do caminhão de lixo que estava na rua ao lado. Ato contínuo, dá para ver que um veículo dá marcha ré e surgem outros garis correndo, e em poucos segundos é possível ver o gari Laudemir caído ao chão, pois tinha sido baleado na região abdominal. Observe agora com mais atenção que o veículo que deu marcha ré acelera o carro e foge, enquanto o gari já estava no chão ferido, em razão de ter levado um tiro no abdômen. Nós do canal Na Cena do Crime vamos acompanhar esse caso de perto e tão logo a gente tenha mais notícias, estaremos postando um novo vídeo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o valentão vai responder o processo preso ou vai acabar sendo solto porque tem dinheiro? Você acha que o bombadão teve alguma regalia na hora da prisão ou não? Olha, estou aguardando agora a sua opinião. E se você está gostando do nosso canal, então dá uma força pra gente e se inscreve, pois isso ajuda muito a nossa equipe a postar mais vídeos por semana para você curtir. Então aproveita, além de se inscrever, também dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube True Crimes.